Quem nunca viveu um momento de decepção com a fé? Quem nunca perguntou, será que tudo aquilo que eu acreditava era verdade mesmo? Os discípulos de Jesus também passaram por isso. Depois da crucificação, muitos se sentiram perdidos, frustrados e cheios de dúvidas. É nesse contexto que acontece uma das cenas mais emocionantes do Novo Testamento: o encontro de dois discípulos com Jesus no caminho de Emaús. Um episódio que começa com desesperança, mas termina em revelação e transformação. E você? O que faz quando sua fé parece abalada e as promessas de Deus parecem distantes? Era o terceiro dia após a morte de Jesus. Dois discípulos caminhavam para uma aldeia chamada Emaús, a cerca de 11 quilômetros de Jerusalém. A estrada era longa, poeirenta e silenciosa, quebrada apenas pelas conversas cheias de lamento. Eles falavam sobre tudo o que havia acontecido: a prisão, o julgamento injusto, a crucificação. Tinham ouvido rumores de que o corpo de Jesus não estava mais no túmulo, mas não conseguiam acreditar. Para eles, tudo parecia perdido. Você já se encontrou nesse caminho, andando com o coração pesado, sem esperança? Enquanto caminhavam, alguém se aproxima. Um homem desconhecido começa a andar ao lado deles. Era o próprio Jesus, mas os olhos deles estavam impedidos de reconhecê-lo. É interessante quantas vezes o próprio Cristo caminha conosco em momentos de dor, mas não o reconhecemos. Ele nos acompanha em nosso silêncio, em nossas lágrimas, mas nossa visão limitada não percebe. O que será que Deus já fez em sua vida e você não percebeu? Jesus pergunta: que palavras são essas que vocês estão trocando pelo caminho? Os discípulos, surpresos, respondem com tristeza: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que nela aconteceram. Eles contaram tudo: sobre Jesus, um profeta poderoso em obras e palavras, sobre sua morte e sobre a esperança frustrada de que ele seria o Redentor de Israel. Esse detalhe é profundo. Eles ainda chamam Jesus de profeta, não como o Messias ressuscitado. Quantas vezes, na dor, rebaixamos Jesus, esquecendo quem ele realmente é? Os discípulos revelam a frustração. Nós esperávamos que fosse ele quem redimiria Israel. Essa frase carrega o peso de corações quebrados. Eles esperavam poder, vitória, libertação política. Mas tudo parecia acabado na cruz. Essa é a realidade de muitos cristãos. Expectativas frustradas diante de um Deus que age de maneira diferente do que imaginamos. E você, já projetou em Deus expectativas que não eram o plano dele? Já se decepcionou porque ele não agiu como você queria? Então Jesus começa a falar. Ele não se apresenta de imediato. Em vez disso, abre as Escrituras e explica desde Moisés até os profetas, mostrando como tudo apontava para o Cristo: sua morte, seu sofrimento e sua glória. Imagine ouvir essa revelação, passo a passo, pela boca do próprio Messias. Esse detalhe nos ensina algo. Às vezes, queremos milagres visíveis, mas Jesus nos revela a verdade através da palavra. Será que temos dado valor às Escrituras como fonte da revelação de Cristo? À medida que Jesus falava, algo acontecia dentro deles. O coração queimava, mesmo sem entender totalmente. A palavra de Deus tem esse poder. Aquece, renova, traz vida ao coração abatido. Quantas vezes você ouviu uma pregação ou leu um versículo que parecia falar diretamente com você? Esse fogo interior é a presença do Espírito Santo, revelando Cristo em cada detalhe da Escritura. Você tem sentido esse ardor em seu coração? Ou sua fé tem se apagado? Já era tarde quando chegaram perto da aldeia. Jesus fez menção de seguir adiante, mas os discípulos insistiram: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. Essa frase é simbólica. Jesus nunca força sua presença, mas espera o convite. E quando é convidado, ele entra. Será que temos convidado Jesus para permanecer em nossas casas, em nossas decisões, em nossos relacionamentos?
ou apenas o deixamos passar adiante? À mesa, Jesus toma o pão, abençoa, parte e lhes dá. Nesse instante, seus olhos se abrem e eles o reconhecem. Era Jesus, o ressuscitado. Mas logo em seguida, ele desaparece da vista deles. O gesto de partir o pão foi a chave da revelação. Quantas vezes também não reconhecemos Jesus em gestos simples, no partir do pão, em momentos cotidianos? Ele continua se revelando, mas precisamos estar atentos. Tomados pela alegria, os discípulos dizem: não ardia em nós o coração quando ele nos falava pelo caminho e nos expunha as Escrituras? Imediatamente, voltam a Jerusalém para contar aos outros discípulos o que havia acontecido. A caminhada de tristeza se transformou em missão de esperança. Essa é a mensagem. Mesmo quando tudo parece perdido, Cristo ressuscitado caminha conosco. Você está disposto a reconhecer Jesus no caminho, deixar o coração arder e voltar correndo para anunciar que Ele vive? Se você gostou do conteúdo, deixe seu gostei e se inscreva no canal. Que Deus te abençoe.